Bem, gente, estamos agora na gravação da nossa mensagem e nós vamos colocar para vocês o tema de hoje, na sequência da nossa série de mensagens sobre fé cristã e esfera pública. O que Jesus tem a dizer sobre essas questões que envolvem a vida cristã no espaço público, na sociedade, no mundo em que nós vivemos. E hoje o nosso tema será sobre direitos humanos. Vamos pensar o que Jesus teria a dizer sobre os direitos inalienáveis da pessoa humana, que são aqueles direitos que permitem que a pessoa tenha uma vida digna no mundo, como um ser humano. O que faz com que uma pessoa tenha os mesmos direitos que eu tenho como ser humano, que eu gostaria de ter como ser humano. Eu escolhi um texto da Palavra de Deus que eu acho que é um texto que vai falar muito para a gente sobre quais são os direitos fundamentais que Jesus entende serem necessários para uma pessoa viver dignamente no mundo. Todos nós precisamos disso. E todos nós, como cristãos e cristãs, precisamos trabalhar para que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Vocês vão logo entender que direitos são esses. O texto se encontra em Mateus capítulo 25, verso 40. Eu peguei só um pedacinho para deixar vocês com água na boca, mas vocês podem pegar a Bíblia de vocês, abrirem e darem uma olhadinha. Jesus disse: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Eu vou ler de novo para a gente entender. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Esse texto, ele mexe comigo, ele me incomoda. Durante muito tempo já tentei me aprofundar nesse texto. Eu preparei uma série de mensagens. A série chamava-se Mais Vida. O que Jesus gostaria que acontecesse na vida da sociedade para que as pessoas desfrutassem de uma vida mais humana, mais digna. E é essa passagem que fala sobre aquilo que seria essencial para que as pessoas vivessem em sociedade de uma forma digna. Bom, eu tenho para mim, gente, que Jesus se preocupou com as condições de vida das pessoas no seu tempo. Ele se importou com os mais pobres, como vimos na mensagem passada. Ele se importou com as pessoas que não tinham recursos. Ele se importou com os marginalizados. Ele se importou com pecadores. Ele se importou com prostitutas. E ele foi acusado disso. Não é nenhuma novidade para a gente que o lado que Jesus escolheu é o lado dos mais vulneráveis. Jesus se preocupou, e essa é a frase emblemática que a gente coloca, como aquilo que eu quero orientar a minha reflexão sobre isso. Ele se preocupou com a condição de vida das pessoas no mundo. Ele se preocupou com os direitos de cada pessoa ter uma vida humana e digna no mundo. Se ele fez isso, nós não podemos fazer menos que isso. Se ele se importou que dentro de uma sociedade havia desigualdade de direitos e oportunidades, eu não posso pensar diferente. Não cabe à igreja fechar os olhos, ignorar o fato de que vivemos num mundo em que pessoas têm seus direitos reduzidos, cerceados e até impedidos para que aconteça. Há um problema que envolve essa questão dos direitos humanos. O que são direitos humanos? Como que a gente concebe fazer isso? Bom, eu tenho a minha preocupação. Eu dei aula há muitos anos de filosofia jurídica, acho que vocês sabem disso, né? E eu tinha que apresentar uma tese para os meus alunos. E dentre os aspectos filosóficos, eu falava muito dos direitos humanos. E a minha compreensão é de que a concepção de direitos humanos
é a maior construção teórica do Ocidente. O que a cultura ocidental fez de bom para a humanidade? A ideia de direitos humanos. Como que ela conseguiu isso? Bom, teve uma história longa. Tem um livro muito interessante de um jurista italiano chamado Norberto Bobbio, que ele explica isso direitinho. Ele vai lá e vai mostrando cada passo, cada momento em que a humanidade tomou decisões sobre a questão dos direitos humanos. Quem foi que iniciou essa ideia? Foram os cristãos. Existe um conceito chamado humanismo cristão que leva em consideração esse princípio. Tudo começa com o ensino de Jesus, dizendo que perante Deus todos são iguais. E porque todos são iguais, Deus amou a todos igualmente. E se Ele ama a todos igualmente, Ele quer que todos e todas, como eu gosto de falar, não é? Só faltou o todes. Não, o todes eu não falo porque eu sei que é um erro gramatical violento, né? Mas todos e todas têm direitos a terem oportunidades iguais para construírem sua vida. Esse princípio é o princípio essencialmente cristão. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio para cumprir toda a justiça nele. Ele disse: eu vim para isso. Eu vim para que toda a justiça de Deus se realizasse a partir de mim. E não poderia ficar de fora esse aspecto ligado à questão da dignidade humana. Como que a justiça de Deus vai se realizar se existem pessoas passando fome? Como que as pessoas vão se tornar felizes se não têm acesso digno ao médico, ao tratamento da sua saúde? Como que as pessoas vão cuidar da sua vida se elas não têm condições de terem um teto para morar, não terem acesso à água? Hoje eu vi uma foto bastante triste, uma criança em meio àquela destruição da Palestina, na faixa de Gaza, tudo destruído em volta. E uma criança por volta de 9 anos, carregando 2 vasilhames de água para poder levar para a sua casa. Se aquilo não toca o coração das pessoas, nós esquecemos o que é ser cristão. Nós não nos importamos. Isso não faz diferença para a gente. E por isso que eu gostaria de ressaltar que a falta de acesso aos direitos humanos é a face mais cruel da desigualdade social. Nós precisamos nos sensibilizar com isso. Nós precisamos sentir a dor do outro que não tem acesso aos direitos mínimos, a cuidarem de seus filhos, a formarem suas famílias, a terem um lugar seguro para habitar. Seja quem for, nós não estamos falando de condições morais, de condições religiosas, de condições civis. Nós estamos falando de seres humanos, independente de quem seja. Se é um ser humano e corre nas veias dele o mesmo sangue que corre na nossa, ele precisa ter os mesmos direitos que eu tenho minimamente. Então vejam bem, gente, existem alguns princípios que Jesus pregou, que orientou sua vida para que ele pudesse ser o iniciador dessa história. Eu queria fazer esse levantamento aqui com vocês para mostrar que o que Jesus ensinou não está distante da defesa dos direitos humanos. Ele, por exemplo, falou da universalidade. Se alguém tem direito, todos precisam ter o mesmo direito. Se alguém tem direito a almoçar uma vez no dia, a ter o seu almoço garantido, todos deveriam ter. E assim por diante. Jesus anunciou: Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons. Eu quero saber quem é. Se é um ser humano, ele tem direito a comer. Ele tem direito a beber água. Ele tem direito a um teto. Ele tem direito à segurança.
ele tem direito à justiça. Deus faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus pregou sobre justiça. Ele falou: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Você gostaria de ser tratado com dignidade? Então trate a todos com a mesma dignidade que você gostaria de ser tratado. Jesus falou sobre generosidade. Ele também disse: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. A solidariedade é fruto da generosidade. Só se torna solidário quem é generoso. É a capacidade de dar o primeiro passo. Ah, mas ninguém me deu nada. Seja você um generoso. Se você desencadear um processo de generosidade na sua vida, a solidariedade será uma realidade. A medida que usarem de Jesus também será usada para medir vocês. Jesus também falou sobre misericórdia. Ele disse: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que é misericórdia? É a justiça com amor. É a justiça com compaixão. É você olhar o outro com o olhar de perdão, que é o olhar que Deus lança para nós por causa dos nossos pecados. Não é olhar o outro nos seus pecados, mas olhar o outro com o olhar do perdão, independente do tamanho do pecado que o outro pratique. Porque quem é santo? Quem nunca pecou, como disse Jesus, diante daquela mulher pega em pleno adultério. Quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, sejam misericordiosos, olhem para os erros dos outros com esse olhar de misericórdia, com mais compaixão. Não é só simplesmente você pecou de acordo com tal mandamento, mas e o outro mandamento, e aquele outro não deu em nada? Não, só esse mandamento que é mais importante, que vai atrapalhar o nosso relacionamento, e o fato de eu ser obrigado a ter misericórdia a você, essa é uma questão que a gente tem que resolver com a gente. E, finalmente, a questão da igualdade. Jesus ele pregou sobre igualdade, que é o princípio básico dos direitos humanos nos dias atuais. O que diz a igualdade? Diz que todos são iguais perante Deus. Ele disse: todos vocês são irmãos. Ame o seu próximo como a si mesmo. É o princípio. Quando Jesus pregou o sermão escatológico, quando falou do fim do mundo, né? Ele, no finalzinho da mensagem dele, capítulo 25 de Mateus, ele conta uma parábola. E nessa parábola, Jesus assume o papel de rei. Ele se assenta no trono. E nessa parábola, as nações vêm. Não são as pessoas, são as nações. Nós estamos falando de sociedade organizada, de grupos de pessoas que vivem em plena desigualdade social. Ele diz: eu quero saber como é que vocês agiram. Então ele vai dizer das sociedades, das nações que se comportam como ovelhas e as nações que se comportam como bodes. Eu acho que é uma comparação interessante, né? As ovelhas, elas são facilmente governáveis. Os bodes não. Os bodes dão cabeçada um no outro, né? Já tentou cuidar de bode? Eu já sonhei em cuidar de bode, ter um capril, né? Solange quase me matou quando estava me aposentando. Eu disse: eu vou cuidar de cabra. E eu estudei tudo, eu fiz planos, desenhei plantas para ter tudo certinho. Eu disse: eu vou fazer isso. O meu problema era o bode. Assim, não pode ter bode, porque bode é um desastre. E Jesus ele diz isso: olha, tem sociedade, tem nação que é difícil de lidar.
nação que não aceita se organizar para poder eliminar as suas mazelas, para se cuidar, para se tratar. E existem as nações que são mais dóceis, que são mais maleáveis, que são capazes de viver em unidade. Então ele separa, nessa parábola, bode para um lado, ovelha para o outro. Aí ele diz para as ovelhas: venham para o reino que está preparado para vocês, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. A mensagem é bonita demais. Eu tive fome e vocês me deram de... Tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estive doente e vocês me visitaram. E eu estive preso e vocês cuidaram de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a sociedade das ovelhas é a melhor sociedade para uma vida digna. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nessa sociedade de ovelhas se vive dignamente. Uma vida mais humana se vive como ovelha. Então, se nós somos ovelhas, vamos cuidar disso. Eu estava observando e percebi que na Declaração dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948, estão ali essa sequência de direitos que Jesus apontou. Jesus apontou 6 direitos para que as pessoas vivessem dignamente. Viu, Cristiano? Você falou que era 3 pontos? Vão ser 6. Mas vai ser rapidinho, não se preocupa não. Eu queria então falar desses 6 princípios que Jesus fala e que eles estão presentes na Declaração dos Direitos Humanos que a gente tem apontada pela ONU. É interessante que a Declaração dos Direitos Humanos não é uma lei, é um princípio orientador. Quem tem que criar a lei são as nações. Então, a ONU criou a declaração, que não é uma norma jurídica, e os países signatários da ONU têm aquele dever de colocar a Declaração dos Direitos Humanos no seu ordenamento jurídico, na sua Constituição. O Brasil colocou tudo. Tudo que é da Declaração dos Direitos Humanos está na Constituição de 1988. Querem saber? Leiam o artigo 5º, com as suas dezenas de itens para distribuir aqueles direitos nos vários aspectos de como ela se declara. Jesus fez isso. Jesus apresentou 6 necessidades básicas que a ninguém poderia ser negado. Eu vou tentar apresentar rapidamente para a gente ver isso. Olha, Jesus disse que todos têm direito ao alimento, e na declaração diz que o alimento é fundamental para uma vida digna. Você não viverá dignamente com fome. Não basta ter o que comer apenas. É preciso alimentar de forma que favoreça o seu desenvolvimento, o seu raciocínio, que você se sinta seguro nutritivamente, culturalmente aceitável. É disso que a declaração fala. E Jesus diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Jesus apresentou a água como um direito fundamental, e a declaração da ONU diz que o acesso à água limpa, potável, que permita saneamento básico, é um direito fundamental para uma vida digna. E Jesus disse: tive sede e vocês me deram de beber. Jesus falou do direito a um lar. E a Declaração dos Direitos Humanos falam dos desterritorializados, das pessoas que têm que deixar a sua terra, a sua casa, por causa de guerras, por causa de problemas de
fenômenos naturais, por causa de crises estruturais dentro do próprio lugar. E até mesmo por causa da ganância de pessoas que querem tomar posse daquilo que era das suas famílias durante anos. E Jesus disse: fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu estava como um desterrado na sua terra. Eu estava como um sem-teto na sua terra e vocês me deram acolhida. Jesus fala do direito ao vestuário, direito à roupa. Parece uma coisa tão simples, né? Mas Jesus, ele fala de que é preciso a gente cuidar de quem não tem condições de se vestir dignamente, até de acordo com a sua cultura. A Declaração dos Direitos Humanos também fala isso. Fala de que todas as pessoas deveriam ter acesso a um sustento tal que pudessem adquirir uma roupa digna para poderem se vestir. E Jesus disse: necessitei de roupas e vocês me vestiram. Diz ainda que Jesus, ele apresenta o direito à saúde, ao tratamento médico, ao acesso à medicina, ao remédio, ao cuidado médico. A Declaração dos Direitos Humanos também diz isso. Como que Jesus fala? Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E por fim, Jesus apresenta o sexto direito, que é o direito a um julgamento justo, que é o que diz a Declaração dos Direitos Humanos. Mesmo o pior criminoso tem direito à defesa, tem direito a um julgamento justo, direito à ampla defesa, a um juiz imparcial, a um tribunal isento, ser julgado por um tribunal que possa se basear nas leis do país e que as leis sejam justas e dignas. Não sofrer prisão aleatoriamente, arbitrária, e se for preso, receber tratamento digno quando estiver preso. Por isso que Jesus vem e diz: estive preso e vocês me visitaram. O lugar onde eu estava, vocês puderam entrar. Vocês puderam sentar comigo. Vocês puderam fazer uma refeição comigo. Vocês foram lá me ver. Será que a gente teria condições de entrar nessas penitenciárias que existem, nesses alojamentos de reclusão que existem em vários lugares no nosso país? São lugares dignos de seres humanos estarem, para que a gente possa ir lá cumprir o nosso papel cristão, de visitar essas pessoas, porque eles são seres humanos também. Estão sendo lá cumprindo justamente as suas penas, mas precisam ser tratados como seres humanos. Nunca esquecermos disso. Gente, é Jesus falando isso, não é um tratado teórico, não é isso não. A gente precisa sair da nossa zoninha de conforto e lembrar que esse é o sentido de ser cristão. Não existe cristianismo fora dessa pauta de Jesus. O cristianismo fora dessa pauta de Jesus é uma enganação. É a gente fingindo que é gente boa. Não basta transformar o cuidado com os mais vulneráveis em um programa de igreja. Minha igreja está fazendo, ela manda cesta básica, ela faz programa de cisterna, não sei aonde. Eu fui no Nordeste, uma igreja fazia isso, ela reunia dinheiro para construir cisterna no sertão da Paraíba. Bacana, muito bonito, mas isso não quer dizer que a gente está fazendo isso. A gente tem que se importar como que as pessoas estão tendo acesso à água. Não basta transformar o cuidado com os mais vulneráveis em um programa institucional. Certamente, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que têm falta de teto, falta de roupa, necessidade de atendimento médico e justiça, têm pressa.
Quem que disse isso foi o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, mas quem tem sede tem pressa. Quem não tem um teto para morar tem pressa. Quem está sem acesso a uma roupa digna tem pressa. Quem está sem assistência médica tem pressa. E quem está encarcerado, precisa de justiça, também tem pressa. Nós precisamos enfrentar, olhar com um olhar de compaixão para as causas dessas carências dessas pessoas. Entendermos que só teremos uma nação justa, uma sociedade de ovelhas, se nós pudermos cuidar uns dos outros nas suas necessidades básicas. Só teremos um mundo mais justo com uma mudança de mentalidade a respeito da nossa vida em comum. De que eu não... Minha mãe dizia isso, né? Não comi o pão. Ah, eu não quero pão não. Você olha, tem muita gente morrendo de fome. Aí você diz, meu Deus do céu, mas não sou eu que vou resolver o problema da fome no mundo, mamãe. Aí disse, mas é assim que a gente começa. É dando valor ao que a gente tem. Permitindo que as pessoas tenham acesso àquilo que está satisfazendo a minha necessidade. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus não é para a implantação de um sistema político para resolver problemas emergenciais. Não é para criar programa de governo. A mensagem de Jesus não é para a implantação de um novo sistema de leis. Não é para criar políticas públicas. Nós não temos que nos meter nisso. Mas é preciso que a sociedade organizada, da qual nós fazemos parte, comece a pensar como que a gente participa disso. Como que a gente ajuda as pessoas a encontrarem suas respostas. Jesus está preocupado com a criação das condições essenciais para uma vida mais humana no mundo. E como que ele faz isso? A partir da nossa própria transformação, tornando a cada um de nós cidadãos e cidadãs conscientes, transformados pela graça. E é por isso que Jesus deixou uma mensagem muito clara no final, numa parte lá do Sermão do Monte, que nós inclusive acabamos de estudar hoje, né, na escola bíblica. Ele disse, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Não é para a gente criar uma religião, mas é para a gente viver de um modo em que o reino de Deus seja a expressão da justiça de Deus para as pessoas. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Se a gente vai fazer isso, pode ter certeza, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Bom, gente, espero que a gente saia daqui mais conscientes, né? Nós vamos ouvir muitos discursos políticos, né, prometendo isso e aquilo, mas que, acima de tudo, que oriente a nossa interpretação da realidade, nossa compreensão do mundo que nós vivemos, seja essa ótica de Jesus a respeito da dignidade da vida humana, do direito às pessoas terem uma vida digna no mundo em que nós vivemos, independente da condição em que elas se encontram. Amém? Vamos orar, gente. Vamos fechar nossos olhos, falar com Deus. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocá-la em prática em nossas vidas. Sensibiliza os nossos corações para os clamores que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente possa ser, ó Deus, uma voz que se levanta para interceder, não só em oração, não só em mensagem, mas também em ações práticas, para que essas pessoas que vivem de uma vida dissociada de seus direitos fundamentais possam ser atendidas, possam ter acesso a oportunidades, possam ter a garantia
de uma vida mais humana e mais digna no mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos louvar ao Senhor? Nós vamos cantar agora e eu vou encerrar aqui a nossa gravação nesse momento.